Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal da Cleo. Hoje eu vim trazer para vocês este lindo trabalho, uma passadeira. Trabalhei com 3 desenhos, tá gente? Vou mostrar de pertinho para vocês verem. Olha isso. Trabalhei com 3 corações de cada lado. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar quantas correntes acrescentar para fazer maior, com mais desenho para quem quiser fazer maior. Olha isso, maravilhoso. Também vou deixar embaixo na descrição do vídeo o tamanho dessa peça e o peso. Olha só a grandeza que ficou esse bico, ficou muito lindo, tá gente? Um trabalho fácil de confeccionar e rápido. Olha só que maravilhoso que ficou. Bom, meus amores, aqui no canal tem o passo a passo do tapetinho menor. Olha só, já trabalhei os 2 tapetinhos. Maravilhoso. Vou deixar o link da videoaula deles aqui no canal, tá, gente? Bom, meus amores, esses são os materiais que eu usei para confeccionar esse trabalho. Usei esse barbante, ele é da marca Euroroma. Fio número 6, cor dele é a cor natural. Usei esse barbante, ele é da marca Fial, cor vermelho, número 6. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14 para fazer os acabamentos. Essa peça você pode trabalhar ela com fio 4, vai ficar um pouco menor. Pode trabalhar com fio 6. Pode trabalhar com fio 8 e também com fio número 10. A cor, cada um escolhe a cor que gostar. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links dos grupos do Facebook. Quem quiser fazer parte é só clicar no link e sejam bem-vindos. Então vamos para o nosso passo a passo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações e também compartilhem muito, tá, gente? Para me ajudar no crescimento do meu canal. Então vamos para o nosso passo a passo de hoje, espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 123 correntes. Trabalhei o meu cordão com 123 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, dou uma voltinha na agulha e venho aqui na minha 6ª corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, venho na 3ª corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, venho na 3ª e trabalho um ponto alto. Então eu vou trabalhando assim até chegar aqui no final dessas correntes. Trabalhei até o final das correntes, fiquei com 39 intervalos, fora essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha eu vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro, então eu contei a partir desse. Trabalho aqui 5 correntes. E vem nesse último ponto aqui que eu terminei e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Então, essa alcinha aqui, eu vou fazer a outra minha parte oval aqui dentro. Vamos iniciar agora a nossa volta número 2. Subo 2 correntes. Se você é acostumado a subir 3, fique à vontade. Vem nesse espaço. Trabalho 2 pontos altos. E um ponto sobre cada ponto de base. Em cada espacinho, 2 pontos altos.
e um ponto sobre cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar assim por toda a minha parte reta, até chegar aqui, ó, nessa outra ponta oval. Trabalhei toda a minha parte reta até aqui, fiquei com 118 pontos altos. Cheguei aqui nessa alcinha, vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro. Trabalho 13 pontos altos aqui dentro dessa alça. Vou trabalhar aqui os meus 13 pontos e volto. Trabalhei 13 pontos altos aqui dentro, 13 pontos altos aqui dentro dessa partezinha. Agora, vou trabalhar na minha parte reta. Venho nesse primeiro ponto aqui da minha parte reta e trabalho um ponto alto. E continuo trabalhando. Em cada espacinho, 2 pontos altos. E um ponto sobre cada ponto de base. Quando eu chegar na outra pontinha oval, eu vou trabalhar com esse mesmo padrão, 13 pontos altos. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, venho aqui na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, finalizei aqui a minha volta número 2. Vou iniciar a minha volta número 3, subo 4 correntes, mas se você é acostumado a fazer 5, fique à vontade. Dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim até eu chegar lá na minha parte oval. Minha parte reta eu vou trabalhar toda nesse padrão. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei com 39 intervalos. Trabalhei até em cima do último ponto da parte reta. Agora, vou trabalhar na minha parte oval. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base e venho no próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Eu vou precisar aqui de 6 grupos desse. Trabalhei 2, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalho 2 correntes. Estou saindo da minha parte oval, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base e venho no primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto. E continuo trabalhando. 2 correntes, conto 1, 2 na mesma direção. No terceiro, trabalho um ponto alto. Então, tudo que eu trabalhei nessa parte reta desse lado, só intervalos, vou fazer a mesma coisa aqui. E do mesmo jeito que eu trabalhei nessa parte oval, eu vou trabalhar nessa. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 4. Eu subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 6 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 6. Trabalhei aqui 6 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 pontos e um ponto sobre esse ponto de base. Então, eu fiquei aqui com 4 pontos. Em seguida, trabalho 12 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Esse é o meu primeiro dos 12. Trabalhei aqui 12 intervalos. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalho 2 pontos altos nesse espaço. E um ponto alto em cima desse ponto de base. Eu vou trabalhar essa peça com 3 desenhos, tá, gente? Aqui é o início do primeiro desenho, aqui o início do segundo desenho. Agora, para me chegar no último desenho, eu vou trabalhar 12 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Esse é o meu primeiro dos 12.
Depois do início do segundo desenho, eu trabalhei 12 intervalos e cheguei aqui. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Esse grupo aqui é do último desenho. Trabalhei o grupo com 4 pontos altos, agora eu vou trabalhar 6 intervalos. Trabalhei aqui 6 intervalos. Aqui no começo, pode ver que fica 6 intervalos, ó. Até eu fazer o primeiro grupo. Agora, aqui no final também. Agora, eu vou trabalhar aqui na minha parte oval. Trabalhei até em cima do último ponto. Trabalho aqui 2 correntes. E venho nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto. E 2 pontos altos no último ponto. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. 2 correntes e vou para o próximo grupo. Trabalhar a mesma coisa, um ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto. Então, vou continuar trabalhando a minha parte oval nesse padrão. E tudo que eu trabalhei aqui, se eu trabalhei esse grupo nessa direção, vou trabalhar a mesma coisa desse lado. Se é só intervalos aqui, é só intervalos aqui. Não esquecendo, tá, gente, que sempre quando a gente inicia a parte oval, acrescenta, ó, um intervalo que entra e o intervalo que sai dos dois lados, tá? Então, para não ficar dúvida, pode fazer na mesma direção, ó. O grupinho faz os intervalos. Na mesma direção faz o outro grupinho. Tudo que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou repetir a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 5. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 5 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 5. Trabalhei aqui 5 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 4 pontos altos, um grupo aqui e o outro grupo aqui. Trabalhei aqui os meus 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes. Em seguida trabalho 10 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Esse é o meu primeiro dos 10. Trabalhei aqui 10 intervalos, vou trabalhar aqui a mesma coisa que eu trabalhei aqui no primeiro desenho, olha só. Vou trabalhar aqui 2 grupos com 4 pontos altos no segundo desenho. Trabalhei aqui o meu segundo desenho, os 2 grupos com 4 pontos altos, em seguida trabalho 10 intervalos para me chegar aqui no terceiro e último desenho. Trabalhei 10 intervalos, cheguei aqui no último desenho, trabalho 2 grupos com 4 pontos altos. Trabalhei aqui o meu terceiro desenho, em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei aqui 5 intervalos, trabalhei até em cima do último ponto da parte reta, trabalho 2 correntes e venho aqui nesse grupo na minha parte oval. Trabalho um ponto sobre cada ponto de base e no último ponto eu trabalho 2. Trabalhei aqui o meu grupo, fiquei com 4 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar tudo que eu trabalhei nesse primeiro, eu vou fazer nos outros. Das 2 partes ovais, os 2 lados, todos os 6 grupos, eu trabalho nesse padrão. Com 4 pontos altos cada grupo. Tudo que eu trabalhei numa parte reta, na mesma direção, tá, gente? Olha só. Se eu trabalhei 2 grupos aqui, eu vou trabalhar 2 aqui. A mesma coisa, é só estender a peça e olhar. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 6. Subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 4 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos, em seguida trabalho 3 grupos com 4 pontos altos. Trabalho um aqui, o outro grupo aqui e o outro aqui, todos eles separados com 2 correntes. Trabalhei aqui 1, 2, 3 grupos com 4 pontos altos cada um.
separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 8 intervalos até eu chegar no segundo desenho. Então, tudo que eu trabalhei aqui no primeiro desenho, eu vou trabalhar 8 intervalos e vou fazer a mesma coisa no segundo desenho. Trabalhei 8 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho, vou fazer a mesma coisa. 3 grupos com 4 pontos altos cada um. Trabalhei aqui o meu segundo desenho, 3 grupos com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 8 intervalos. Trabalhei 8 intervalos, cheguei no terceiro desenho. Vou trabalhar aqui 3 grupos com 4 pontos altos cada grupo. Trabalhei aqui os 3 grupos do último desenho. Em seguida, trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos. Em seguida, 2 correntes e vem nesse grupo, trabalho um ponto sobre cada ponto de base. No último ponto, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 5 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou fazer a mesma coisa nos outros. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei aqui, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 7. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 3 intervalos. Esse é meu primeiro dos 3. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes. Venho aqui, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos, onde tem espaço eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes e a partir desse ponto trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para me trabalhar o segundo desenho, vou trabalhar 6 intervalos. Trabalhei aqui 6 intervalos. Agora, no segundo desenho, no terceiro, eu vou só abreviar. Vou trabalhar aqui um grupo com 4 pontos. Trabalhei 4 pontos, em seguida trabalho 2 correntes e trabalho um grupo aqui com 10 pontos, 2 correntes e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui o meu intervalo, meu grupo com 10 pontos e um intervalo e um grupo com 4 pontos. Então, ficou assim o meu segundo desenho. Agora, para mim trabalhar o terceiro desenho, vou trabalhar 6 intervalos. Trabalhei aqui 6 intervalos, vou trabalhar tudo que eu trabalhei no primeiro e no segundo desenho, vou trabalhar no terceiro. Trabalho um grupo com 4 pontos, um grupo com 10 e um grupo com 4 pontos. Trabalhei aqui o meu terceiro desenho, trabalhei 4 pontos e 10 pontos altos e o outro grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 3 intervalos. Os meus intervalos sempre são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, finalizei aqui a minha parte reta, agora vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo. Trabalho um ponto sobre cada ponto de base, no último ponto eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 6 pontos altos, 2 correntes, e venho no próximo grupo e trabalho com o mesmo padrão do primeiro. Todos eles, das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei aqui na parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 8. Faço aqui 4 correntes, no início dessa volta vou precisar de 2 intervalos. Trabalhei aqui 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. 2 pontos altos nesse espaço. E um ponto sobre esse ponto de base. Em seguida, trabalho 2 correntes
A partir desse ponto, eu trabalho um grupo com 16 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 16 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes. E a partir desse ponto, trabalho 4 pontos altos. 2 pontos nesse espaço. E um ponto em cima desse ponto de base. Em seguida, trabalho 4 intervalos para me chegar no segundo desenho. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Vou trabalhar os meus 4 intervalos e volto. Trabalhei 4 intervalos, cheguei no segundo desenho. Trabalho aqui um grupo com 4 pontos, um grupo com 16 pontos altos e um grupo com 4 pontos, igual tá aqui no primeiro desenho, olha só. Mesma coisa eu vou fazer no segundo desenho. Trabalhei o meu segundo desenho, 4 pontos altos, o intervalo, e 16 pontos altos, intervalo e 4 pontos altos. Agora, para mim trabalhar o terceiro desenho, vou trabalhar 4 intervalos. Trabalhei aqui 4 intervalos, cheguei no último desenho, vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei aqui, ó. No segundo desenho, eu vou trabalhar aqui no terceiro, eu trabalho 4 pontos altos, um grupo com 16 e trabalho 4 pontos altos. Trabalhei o meu terceiro desenho, 4 pontos altos, intervalo, trabalhei 16 pontos, intervalo e trabalhei 4 pontos altos. Agora eu vou trabalhar aqui 2 intervalos. Trabalhei aqui 2 intervalos, finalizei a minha parte reta, vou trabalhar agora na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto sobre cada ponto de base, no último ponto eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 7 pontos altos, 2 correntes, e vem no próximo grupo, trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta é só estender a peça e copiar a mesma coisa do lado de cá na mesma direção. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 9. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta número 9, vou precisar de um intervalo. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. 2 pontos altos nesse espaço e um ponto sobre esse ponto de base. Em seguida, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 22 pontos altos. 2 pontos altos em cada espacinho e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes. E venho aqui nesse ponto, a partir desse ponto, eu trabalho um grupo com 4 pontos altos. 2 pontos altos nesse espaço. E um ponto alto em cima desse ponto de base. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, tudo que eu trabalhei aqui no primeiro desenho, eu vou trabalhar no segundo. Trabalho aqui 4 pontos altos, 2 correntes, inicio um grupo com 22 pontos altos, 2 correntes e um grupo com 4 pontos. Trabalhei o meu segundo desenho, trabalhei 4 pontos altos, 2 correntes, 22 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, ficou assim o meu segundo desenho. Em seguida, trabalho 2 intervalos para me iniciar o terceiro desenho. Trabalhei 2 intervalos, agora eu vou iniciar o terceiro desenho. Trabalho 4 pontos altos, 2 correntes e em seguida trabalho 22 pontos altos. Depois trabalho 2 correntes e um grupo com 4 pontos. A mesma coisa que eu trabalhei aqui, ó. Trabalhei aqui o meu grupo com 4 pontos. Trabalhei
duas correntes e 22 pontos altos, duas correntes e 4 pontos altos. Então, ficou assim o meu último desenho. Em seguida, trabalho duas correntes para trabalhar o último intervalo da minha parte reta. Trabalhei aqui o último intervalo. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Duas correntes, venho nesse grupo, trabalho um ponto sobre cada ponto de base e no último ponto eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 8 pontos altos, duas correntes e venho para o próximo grupo, trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os 6 grupos das duas partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei aqui é só estender a peça e copiar a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a volta número 10. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo e vou repetir aqui esse grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo com 4 pontos altos, duas correntes e vou trabalhar aqui em seguida 2 grupos com 10 pontos altos, separado com 2 correntes. Vou trabalhar 10 pontos, trabalho 2 correntes, pulando 2 de base e trabalho mais 10 pontos. Trabalhei os meus 2 grupos com 10 pontos altos, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Em seguida, eu trabalho esse intervalo e esse grupo aqui com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 2 intervalos para me fazer o segundo desenho. Trabalhei aqui 2 intervalos, agora vou fazer o segundo desenho. Vou repetir esse grupo, esse intervalo, vou trabalhar 2 grupos aqui com 10 pontos altos, repito, esse intervalo e esse grupo. E golzinho tá aqui, tá, gente? Olha, dá pausa no vídeo e faz, tá? Golzinho tá aqui, eu vou só repetir no segundo desenho o que eu trabalhei no primeiro. Trabalhei o meu segundo desenho, trabalhei 4 pontos, um intervalo, 10 pontos alto, um intervalo, 10 pontos alto, um intervalo e um grupo com 4 pontos. Agora eu vou trabalhar 2 intervalos para me repetir a mesma coisa no terceiro desenho. Trabalhei 2 intervalos, agora vou repetir esse grupo com 4 pontos, esse intervalo, vou trabalhar 2 grupos com 10 pontos, trabalho esse intervalo e vou repetir esse finalzinho aqui, ó. Esse grupo com 4 pontos e esse último intervalo. Trabalhei o meu último desenho, é a mesma coisa dos 2 primeiros. Trabalhei aqui o último intervalo, agora eu vou trabalhar na minha parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto sobre cada ponto de base e vou deixar o último ponto sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 7 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo esse ponto e vem nesse espaço um ponto alto. 2 correntes e vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro grupo com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Quando for para trabalhar o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os 3 primeiros grupos, cheguei aqui, ó, trabalhei o terceiro grupo, trabalho 2 correntes, pulo o último de base, vem nesse espaço um ponto alto. Agora eu vou trabalhar o quarto grupo, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base, os 3 últimos eu pulo o primeiro de base e continuo trabalhando normal, 7 pontos altos. A diferença é que eu pulo o primeiro de base nesses 3 últimos grupos. Do mesmo jeito que trabalho uma parte oval, trabalho a outra. Tudo que trabalha numa parte reta, estende a peça e faz a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a volta número 11. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar
de um intervalo e vou repetir esse grupo aqui, ó, com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, 2 correntes, e vou trabalhar aqui a partir desse ponto um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar aqui a partir desse ponto um grupo com 4 pontos altos. 2 pontos altos nesse espaço e um ponto alto em cima desse ponto de base. Em seguida, trabalho 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, 2 correntes e vou repetir esse grupo aqui, ó, com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora eu vou trabalhar 2 intervalos para mim fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro desenho, fazer no segundo desenho. Trabalhei 2 intervalos, cheguei no segundo desenho. Então, no segundo desenho, vou trabalhar tudo isso aqui, ó. Em seguida, vou repetir esse grupo com 4 pontos altos e um grupo aqui com 7 pontos. Trabalhei 4 pontos altos, eu repeti ele. 2 correntes e um grupo com 7 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes, um grupo aqui com 4 pontos, 2 correntes e um grupo aqui com 7 pontos. Trabalhei 4 pontos altos, 7 pontos, outro grupo com 7 pontos. Agora, trabalho 2 correntes, vou repetir isso aqui, ó. Trabalhei 2 correntes e repeti aqui 4 pontos altos. Então, ficou assim o meu segundo desenho. Agora, trabalho 2 intervalos para mim fazer a mesma coisa no terceiro. Trabalhei 2 intervalos, agora vou trabalhar o terceiro desenho. Vou repetir isso aqui, ó, 4 pontos altos, esse intervalo e 7 pontos altos. Trabalhei aqui no terceiro desenho 4 pontos altos, esse intervalo e 7 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um intervalo aqui, 4 pontos altos, intervalo e 7 pontos. Trabalhei o intervalo, 4 pontos e o intervalo e 7 pontos altos. Agora, eu vou repetir esse finalzinho aqui, ó. Esse intervalo, esse grupo e esse intervalo. Trabalhei aqui esse intervalo, 4 pontos altos e esse último intervalo da parte reta. Olha só como ficou o meu último desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo. Trabalho um ponto sobre cada ponto de base e vou deixar o último ponto sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo esse ponto de base, vem nesse espaço um ponto alto, 2 correntes, vem nesse espaço um ponto alto, 2 correntes. E vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Quando for para trabalhar o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, já trabalhei os intervalos aqui. Cheguei no quarto grupo, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos eu trabalho nesse padrão, pulando o primeiro de base. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, tudo que trabalha numa parte reta é só estender a peça e repetir tudo do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo, vamos iniciar a volta número 12. Subo aqui 4 correntes, no início dessa volta, vou precisar de 2 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos altos e em seguida trabalho 2 intervalos.
Trabalhei 2 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 4 pontos altos, um grupo aqui e o outro grupo aqui. Trabalhei 2 grupos com 4 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Contando com esse ponto, trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo, então ficou assim o meu primeiro desenho, olha só. Em seguida, trabalho 4 intervalos para me iniciar o segundo desenho. Trabalhei 4 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho, trabalho aqui 4 pontos altos, 2 intervalos e 2 grupos com 4 pontos. Trabalhei aqui no segundo desenho, um grupo com 4 pontos, 2 intervalos e 2 grupos com 4 pontos altos. Seguindo aqui o segundo desenho, trabalho 2 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 2 intervalos e um grupo com 4 pontos, então ficou assim o meu segundo desenho. Agora, para me trabalhar o terceiro desenho, vou trabalhar aqui 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, cheguei no terceiro desenho, vou fazer a mesma coisa que eu trabalhei no primeiro e no segundo desenho. Vou trabalhar aqui no terceiro, trabalho 4 pontos altos, esse é o primeiro ponto do grupo. Em seguida, trabalho 2 intervalos e 2 grupos com 4 pontos. Trabalhei aqui no terceiro desenho, esse grupo com 4 pontos, 2 intervalos e esses 2 grupos com 4 pontos. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 2 intervalos e 4 pontos altos. Agora, vou finalizar aqui a minha parte reta, trabalhando 2 intervalos. Então, finalizei aqui a minha parte reta, olha só. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes vêm nesse grupo, trabalho um ponto sobre cada ponto de base e vou deixar o último ponto sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 5 pontos altos, 2 correntes, pulo último de base, vem nesse espaço um ponto alto, 2 correntes, vem nesse espaço um ponto alto, 2 correntes, vem no próximo espaço um ponto alto, 2 correntes, vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro, com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei no quarto grupo, já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e continuo trabalhando um ponto sobre cada ponto de base. Então, esses 3 últimos grupos, eu pulo o primeiro de base. Tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, do mesmo jeito que eu trabalhei aqui, é só estender a peça e copiar a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar a volta número 13. Subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Trabalhei aqui 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora eu vou trabalhar 6 intervalos para mim fazer o segundo desenho.
Trabalhei 6 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho, vou trabalhar 7 pontos altos e 3 intervalos. Trabalhei aqui no meu segundo desenho 7 pontos altos e 3 intervalos. Em seguida, trabalho 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, então ficou assim o meu segundo desenho. Agora, para mim trabalhar o terceiro desenho, eu vou trabalhar aqui 6 intervalos. Trabalhei 6 intervalos, cheguei aqui no terceiro desenho, vou trabalhar o terceiro desenho nesse mesmo padrão, olha só. Trabalho aqui 7 pontos altos, 3 intervalos e 7 pontos altos. Trabalhei aqui o meu terceiro desenho, trabalhei 7 pontos altos, 3 intervalos e 7 pontos altos. Vou trabalhar aqui no restante da minha parte reta 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, agora vou trabalhar na minha parte oval, 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto sobre cada ponto de base e vou deixar o último ponto sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 4 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último ponto de base e vou trabalhar os meus intervalos até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei aqui no quarto grupo. Já trabalhei os intervalos, trabalhei 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base, os 3 últimos pontos tem que pular o primeiro de base, tá, gente? Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra, tudo que trabalha numa parte reta é só estender a peça e copiar a mesma coisa do lado de cá, na mesma direção. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta, número 14. Subo 4 correntes. Na parte reta desta volta, eu vou trabalhar só intervalos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei com 39 intervalos. Agora vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto sobre cada ponto de base, vou deixar o último ponto sem trabalhar. Então, nessa volta, cada grupinho desse vai ficar com 3 pontos altos, olha só. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base, vou trabalhando os meus intervalos até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei aqui no quarto grupo, já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Um ponto para cada ponto de base. Ficou assim o meu quarto grupo, trabalho 2 correntes e continuo trabalhando os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no quinto e no sexto, eu trabalho nesse padrão. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que eu trabalhei aqui só intervalos, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 15. Subo aqui 4 correntes. Na parte reta da volta número 15, vou trabalhar também só intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar a minha parte reta nesse padrão e volto. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei com 39 intervalos. Trabalho 2 correntes, venho aqui na minha parte oval. Trabalho um ponto alto para esse primeiro ponto. Um ponto alto para o segundo ponto. Então, esses grupinhos
Nessa volta vai ficar com 2 pontos altos. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base e vem nesse espaço um ponto alto. Vou trabalhando os meus espaços até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Quando for para trabalhar o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei aqui no quarto grupo, já trabalhei 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e trabalho a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos, eu trabalho nesse padrão. Trabalho 2 correntes, continuo trabalhando os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no quinto e no sexto, eu trabalho com esse mesmo padrão. Então, tudo que trabalha numa parte oval, faz a mesma coisa do outro lado. Trabalhei aqui só intervalos, vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, olha isso, como está ficando a base dessa passadeira maravilhosa. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Agora vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar a cor vermelho. Vou pegar o meu fio na cor vermelho, fazer uma laçada inicial, mas você amarra conforme você já é acostumado. Vem no primeiro ponto da parte reta, vou inserir a minha agulha, vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 16. Vou pegar essa pontinha, vou arrematar. Em cada espacinho, eu trabalho 2 pontos altos e um ponto sobre cada ponto de base. Essa volta que eu vou fazer agora é só de pontos altos. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. Em cada espacinho, trabalho 2 pontos altos. Vem no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, vou trabalhando assim por toda a minha volta. Na parte oval, onde tem esses 2 pontinhos aqui, eu trabalho um ponto sobre cada ponto de base. Aonde tem espaço, eu trabalho 2. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Em seguida, eu volto. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor natural. Vou pegar o meu fio na cor natural, fazer uma laçada inicial e vou vir aqui no primeiro ponto da minha parte reta, vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 17. Vou pegar essa pontinha, vou arrematar. Contando com essas correntes, trabalho um grupo com 7 pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2. Vem no terceiro e trabalho novamente 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, continuo trabalhando 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho novamente 7 pontos altos. Vou trabalhar essa volta toda nesse padrão, tanto na parte reta quanto na parte oval. Quando chegar aqui nesse finalzinho, se sobrar ou faltar algum pontos, eu falo para vocês, tá, gente? Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Só grupinho com 7 pontos, pulando 2 de base, trabalhando 2 correntes. Trabalhei toda essa volta, deu certinho, tá, gente? Não faltou e nem sobrou nenhum ponto. Cheguei aqui onde eu iniciei, me sobrou 2 pontos. Já trabalhei aqui 2 correntes, contando com ponto baixo, conto 1, 2, vem na terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo.
Caminho para o próximo ponto da frente com um ponto baixíssimo. E venho para o terceiro ponto com um ponto baixo para iniciar a próxima volta. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. Fiquei com 3 pontos baixos aqui em cima. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 18. Me sobrou aqui 2 pontos desse grupo. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse espaço. Trabalho aqui nesse espaço 8 pontos altos. Vou trabalhar os meus 8 pontos aqui e volto. Trabalhei aqui 8 pontos altos nesse espaço. Venho aqui naquele grupo da carreira anterior e conto 1, 2. Venho no terceiro. Trabalho um ponto baixo, venho no próximo. Um ponto baixo, venho no próximo um ponto baixo. Então, fiquei com 3 pontos baixos aqui em cima desse grupo. Me sobrou 2 pontos. Dou uma voltinha na agulha e volto aqui, ó. No próximo espaço e trabalho 8 pontos altos aqui. Trabalhei 8 pontos altos aqui dentro. Conto 1, 2, venho no terceiro e trabalho novamente. Então, essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão. Trabalhei aqui 3 pontos baixos aqui em cima. Dou uma voltinha na agulha e volto aqui dentro. Trabalho tudo de novo. 8 pontos altos. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Em seguida, eu volto. Trabalhei toda essa volta. Cheguei aqui onde eu iniciei. Venho aqui naquele primeiro ponto baixo. Fecho com um ponto baixíssimo. Já cortei aqui o meu fio, agora eu vou arrematar e vou amarrar o fio na cor vermelho. Vou pegar o meu fio na cor vermelho, fazer uma laçada inicial e vou vir aqui em qualquer leque. Vou começar por esse daqui, ó. Vou vir nesse primeiro ponto, vou prender o meu fio com um ponto baixo. Essa volta que a gente está iniciando é a última volta, volta número 19. Subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim e uma de espaço. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto da frente e trabalho um ponto alto, uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Trabalhei aqui 4 pontos altos. Vou fazer agora um picô. Trabalho 4 correntes. Pego essas 2 alças, passo a minha agulha e vou fechar aqui, ó. Então, fechei aqui o meu picô. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto da frente. E trabalho um ponto alto, uma corrente, venho no próximo ponto. Um ponto alto, uma corrente, vem no próximo ponto. Um ponto alto, uma corrente, vem no próximo ponto, que é o último ponto do leque, um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui todo o meu leque. Trabalhei 8 pontos, separado com uma corrente e um picôzinho no meio dos 4 pontos. 4 pontos para cá e 4 para cá. Terminei sem nenhuma corrente, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque, ó, no primeiro ponto. E trabalho tudo de novo. Um ponto alto, trabalho uma corrente, venho no próximo ponto. Um ponto alto, uma corrente, venho no próximo ponto. Um ponto alto, uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, trabalhei aqui 4 pontos altos. Agora, eu trabalho 4 correntes para me fazer um picô. Eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Agora, fecho o picô e venho no próximo ponto da frente e trabalho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto.
sem nenhuma corrente, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque. Trabalhar tudo de novo. Então, essa volta é a última volta. Quando eu terminar, eu venho aqui, ó, na segunda corrente que eu fiz, fecho com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou arrematar e já vou vir com a minha peça estendida. Quando terminar, não pode esquecer de passar a mão no trabalho e puxar bico por bico para ele ficar bem grandioso. Vou trabalhar toda essa volta. Bom, meus amores, trabalhei toda essa volta. Fechei com um ponto baixíssimo, cortei o meu fio e arrematei e estendi a minha peça. Olha que maravilhoso que ficou esse trabalho. Muito lindo, tá, gente? Ficou um ótimo tamanho, olha isso. Trabalhei ele com 3 corações de cada lado. Muito grandioso que ficou essa peça. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.